sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de vocês todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 ou 78net. E a qualquer hora do dia ou da noite, através do YouTube, programa Tricetados ou do D24. Sigam-no nas redes sociais, @Tricetados ou no D24. Hoje eu converso aqui com a presidente da Associação dos Escritores do Amazonas, professora Francina Lira. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Trícia. Um prazer estar aqui e agradeço o convite e agradeço a indicação também da Audrey Fink, né? Audrey Fink, nossa colega, nossa confreira, né? Pois é, ela que me indicou para cá para a gente divulgar esse projeto que é a Mirtes Estou, cidade de Benjamin Constant. Eu, sendo de Benjamin Constant, vi a importância desse projeto de leitura para a gente. Então, hoje você preside a Academia dos Escritores, desculpa, a Associação dos Escritores do Amazonas, Sim. Né? E você é filha de Benjamin Constant, né? Então, a tua visão de mundo, né? A tua visão do acesso à literatura é completamente diferente da visão de uma pessoa que nasceu e foi criada, digamos, no centro de Manaus, a alguns passos de uma livraria. Como é que é a dificuldade de acesso à literatura no interior do estado? É difícil, né? Tanto que eu vim para cá, tanto na questão da literatura, mas da educação também, né? A Miss está falando agora que já tem universidades, né? Tem cursos tecnológicos lá em Benjamin Constant, mas na minha época não tinha. Eu fui alfabetizada pela minha mãe, que ela só tinha a 4ª série. Então, quando nós chegamos minhas irmãs já iam para a 5ª série, que já ia ter inglês, a gente teve que ir morar em Benjamin Constant, porque eu nasci em Benjamin Constant, mas morei muito tempo em comunidades, dentro dos matos, aí nas beiras dos rios. Uhum. E então, quando chegou esse tempo, que a mãe já tinha dado a contribuição dela na parte de alfabetizar, a gente teve que ficar em Benjamin Constant mesmo para estudar. E logo após eu já vim para cá, para Manaus. Mas aí, é justamente o que você falou, se aqui as pessoas têm como ter acesso e já não buscam a literatura, no interior é mais difícil, né? Porque além de você não ter recursos para comprar os livros, né? As famílias, né, são de baixa renda, não tem muito emprego, nem escolaridade também não tem como, então mais se vive pela subsistência mesmo, para sobreviver com aquele salário e dar o mínimo para os seus filhos. Então, essa parte da educação e da aquisição de livros é tanto ruim para cá, para a capital, quanto para o interior, é muito mais. E aí você não tem acesso, como a gente tem aqui, a livrarias, bibliotecas, né? E aí a gente sabe que as pessoas precisam desenvolver o hábito da leitura desde criança, né? Isso. Porque a leitura, ela tem que ser um hábito, né? Ninguém sai tocando um instrumento de uma hora para outra, ninguém sai sendo um grande esportista de uma hora para outra, então ninguém sai sendo um grande leitor, um autodidata de uma hora para outra. Você tem que estimular desde a infância. E como que se estimula desde a infância? Através desses projetos, né, apoiados pela associação, e um deles é o projeto da professora Mirtes, né, que é o projeto Pequenos Leitores Grandes Sonhos. É isso mesmo. Eu acho que o mais importante desse incentivo começa com os pais. Então, os pais têm que ter aquela consciência de que ele tem que a primeira infância, a criança é responsabilidade dele. Então, eu acredito, como pedagoga, que esse estímulo deve vir da família. Então, por isso que os meus filhos foram criados dessa forma, já lendo, porque eu já li. Eu acho que o pai também tem que demonstrar, porque a gente só pode fazer o que a gente vê também, né? Então, os pais têm que começar a lerem para poder as crianças verem, e eles
começarem também a estimular, deixar livros. Foi assim com os meus filhos, e eu também comecei com o meu neto, também a fazer isso, a minha filha com o filho dela, e hoje em dia ele com 5 anos de idade já lançou seu primeiro livro, é incentivado pela professora dentro da escola. Então é questão de estímulo mesmo. Gente, eu sou de uma geração onde os pais sempre contavam uma história antes da gente dormir, né? Se você tem esse hábito, se você reproduz esse hábito que foi ensinado na sua casa, você está de parabéns. Se você ainda não tem esse hábito, porque não lhe foi ensinado, de contar uma história, de ler uma historinha para o seu filho antes de dormir, faça isso, estimule, é um mundo de imaginação. Não tem como ler um livro todos os dias, não. Leiam páginas. Isso vai até ajudar na hora do sono. Poxa, ele está curioso para saber qual é a continuação daquela história, né? Qual o próximo capítulo. Então, olha, vamos tomar banho, está na hora de dormir. E a questão da oralidade também, né? Você sabe que a nossa história ela vem contada muito por a parte da oralidade. E você me fez lembrar uma situação da minha infância, que era quando faltava energia elétrica lá em Benjamin, né? Falta muito, né? Não sei se não acontece isso. E faltava energia e a gente ia para frente de casa, para a rua. E meu pai e minha mãe começavam a contar histórias para a gente, assim, sabe? Naquele momento onde tinha a interação da família. Porque assim, eu venho de uma família muito carinhosa, muito acolhedora. E então, mas nesses momentos a gente tinha o papai e a mamãe ali, sabe? Vendo aquelas lendas, contava aquelas lendas, as histórias que eles viviam, e a lua estava ali, e as estrelas estavam ali, sem energia elétrica. Gente, é muito importante passar o conhecimento oral para os teus filhos. Converse com eles. Conte, eles têm muita curiosidade de saber como você era na idade dele. Né? Conte da sua infância, conte da sua adolescência, conte como você chegou a ser. Ah, mas eu não tenho nada de interessante na minha vida. Conte isso. O que parece que não é interessante para você, às vezes vai despertar a vontade dele fazer algo diferente. Entenda que a história ela só está viva por conta da oralidade, porque muitas coisas, né, muitas coisas que nos foram passadas da história, nós não temos mais documentos, né? E a história oral se faz muito importante nisso, né? Nesse sentido. Se você tem acesso a livros, conte uma história, leia um livro para o seu filho. Existem clubes de leitura para quem tem recurso, mas para quem não tem recurso, né, você pode procurar lendas, contos, né, aprender e contar para os seus filhos antes de dormir, que é um horário maravilhoso. Eu também sou dessa época em que faltava muita energia, inclusive em Manaus também, né? Quem não pegou aquela época do apagão que passava 3 horas por dia sem luz, né? Eu não sei se tu já estavas aqui em Manaus, já estava? Eu cheguei em 1987. Então, com certeza, já estava aqui em Manaus. Nós tivemos uma fase, provavelmente você estava no distrito, então, nessa época, que nós passávamos 3 horas por dia sem energia elétrica, né? E aí você tinha que usar a criatividade mesmo, para a criança não ficar com medo, né? Depois de um tempo eles alteraram, que a energia elétrica faltava à noite no setor comercial, no distrito e de dia nas residências, mas a princípio não. Tá lembrada dessa época? Da sobrevivência mesmo. Mas é isso que é de aproveitar esses momentos, né, para fazer uma leitura, fazer uma atividade com a família, isso é muito bom. E voltando para o projeto lá, Pequenos Eleitores, Grandes Sonhos, eu sempre quis dar uma contribuição. Como a gente estava conversando, eu nunca pensei em o meu papel social, o meu dever social para a comunidade, para o ambiente onde eu vivia. E a partir do momento que eu me percebi que eu tinha que dar essa contribuição, e a partir do momento que eu me tornei escritora, me tornei pedagoga,
que eu comecei a dar essa importância, ainda mais que eu fiz a minha formação, né, minha graduação foi numa universidade do Estado, e aí que a gente diz assim, a universidade foi pública, então a gente tem que, em algum momento, retornar o que a gente conheceu, que a gente adquiriu conhecimento, né, para a população. E aí eu sempre quis voltar a Benjamin, que eu saí de lá com 13 anos, e eu sempre quis dar minha contribuição para lá, porque eu não posso deixar... não posso esquecer de onde eu vim. Uhum. E aí, então, uma certa vez eu estive em Benjamin, tentei um acesso lá dentro da escola que eu estudei, que foi Imaculada Conceição, não tive abertura. E aí, quando a tia Fátima esteve com a Mirtz lá em Benjamin, que ela conviveu com esse projeto um pouco, né, na época da concepção ainda do projeto, aí eu falei, assim, eu tenho que participar disso. Tanto que foi eu que liguei para a Mirtz e dizia assim, o que eu posso ajudar? Né? Eu estou aqui, eu posso ajudar. E agora nós estamos aí tentando com que esse projeto fique bem maior, que a gente possa contribuir da melhor forma possível, porque o projeto já existe e é muito bom. O que a gente precisa agora é recursos para tornar ele viável para as pessoas, ser confortável, além das obras literárias, a gente ter onde eles sentarem, né, ter como levar esse material para a praça, porque não é fácil, você tá com um monte de livro pesa para caramba, eu que diga, porque eu tenho um projeto chamado Caixa Mágica da Literatura, onde um baú que eu coloco os livros que tem rodinha, e para eu tirar do carro, para colocar no carro, é uma luta. Então, a gente tem essas dificuldades, mas como eles estão com esse propósito de justamente, eles estão colaborando para que essa alfabetização, né, esse letramento dessas crianças sejam efetivados. Então, a gente tem mais que colaborar, mesmo tendo em vista os nossos índices de analfabetismo e também aquela questão de interpretação que você falou também, né, porque uma coisa é você decodificar e você ler de qualquer jeito, mas não conceber, não internalizar nada do que foi lido, né? E tudo isso vem essa questão da concentração. Então é bom que você tenha um movimento, um espaço sadio, né? Um momento sadio para você ter essa leitura. E acho que o ambiente faz toda a diferença. É verdade. Agora, professora Francina, a gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente volta já falando sobre seus livros e sobre a Associação dos Escritores, tá? A gente volta já. Voltando aqui nesse segundo bloco com a professora Francina Lira, presidente da Associação dos Escritores do Amazonas. Professora Francina, antes da gente voltar falando desse projeto, Pequenos Leitores, Grandes Sonhos, vamos falar um pouco da sua produção enquanto escritora, né? A senhora que é autora de vários livros, né? Aqui eu trouxe só alguns. Só alguns? Só alguns. Só alguns. Mas tem os 2 primeiros eu não trouxe, que é Rosa ou Beija-Flor, porque eu tenho livros solos, eu tenho um livro com autoria e tenho livros que eu fiz a organização. E olha que bacana. Professora Francina tem livros bilíngues aqui. Em inglês e português. Esse daí já estimulando a criançada a iniciar a leitura em 2 línguas, né? Esse aí foi um projeto de uma peça de teatro que eu sempre quis que ele fosse assim. A gente lançou ano passado, mas esse aqui foi, acho que o 3º livro, que é a minha monografia, que é o Planejamento e as Interações da Educação Infantil. E bem depois, né? Esse é um projeto Musicalidade Poética. Explica um pouco sobre a musicalidade poética. Musicalidade Poética, esse é um livro, mas ele é um CD também que eu não trouxe, que nós tivemos um sonho, né, um desejo de fazer com que os nossos poemas fossem musicados. Aí nós convidamos alguns compositores, eles fizeram as melodias, nós fizemos
o CD, gravamos tudinho bonitinho, lançamos. E depois, no ano seguinte, a gente fez esse livro, que é muito bom. Tem as letras dos poemas, tem os depoimentos dos compositores e tem as cifras também para quem quiser tocar. Que bacana! Aí é literatura cantada mesmo, né? Esse daqui também é do Formas em Poemas, né? Porque além de ser presidente da Associação dos Escritores do Amazonas, eu também tenho um grupo chamado Formas em Poemas, que é só de mulheres. Aí a gente está desde 2010, nós vamos debutar esse ano, em setembro, fazendo 15 aninhos. Aí a gente está programando aí. Vai ter um baile de debutantes. Estamos querendo fazer algo parecido. Mas nós temos outros também, outros do Formas em Poemas. Esse aqui é meu primeiro romance. Ainda nós fizemos o lançamento em Palhoça, mas não fizemos o lançamento aqui por causa de um probleminha lá para chegar esse livro até aqui, mas acho que mês que vem eu já consigo lançá-lo aqui em Manaus. E esse livro é um romance. Sim. A Yara Feia é uma historinha que envolve sobre a minha vida, porque até hoje ainda tenho um problema com acne, acredita? Acne? Acne. E aí as espinhazinhas, eu estava com 30 e poucos anos, eu ainda tinha acne. Aí fizeram uma piadinha comigo, eu acabei transformando. Então acabou sendo um livro autobiográfico. Mais ou menos. Porque aqui eu falo sobre a questão da acne, a questão da autoestima, mas com a personagem Yara. Mas isso é muito interessante, sobretudo para os adolescentes, né? Pois é isso aí. Os adolescentes que vivem essa fase de rejeição, de dificuldade de autoaceitação por causa da acne, da questão da pele, né? Nem todos têm acesso ao tratamento dermatológico. É muito interessante. Onde vai encontrar esse livro? Comigo mesma. Em 2021 eu abri minha produtora cultural, né? Minha produtora. E dentro um dos trabalhos que eu posso fazer é publicar livros. E aí, então, agora eu estou ativei a editora e a gente vai publicar pela editora mesmo, Formas em Poemas, editora que nós tínhamos o selo Formas em Poemas Edições. Rompemos o contrato lá, o trato com a editora que eu estava, e agora vamos publicar por aqui mesmo, por Manaus, e comigo mesmo. Explica, a editora, como é que chama? Formas e Poemas. Formas e Poemas, então você vai estar editando livros também. Sim. Então, autores podem te procurar, né? Podem. Então, nós já temos o Raimundo Brilhante, já estamos trabalhando no livro do Raimundo Brilhante, o Gumball, que já está vindo por aí. Temos a Chica também, que vai vir. E estamos fazendo as segundas edições dos livros que levavam os meus selos, né? O meu selo. Tá vindo aí. A gente está só tramitando para que a gente possa agora publicar as segundas edições das pessoas com quem eu trabalhei nos livros anteriores. E para a gente, inclusive isso aqui, ó. Isso aqui, ó, Forma da Brasilidade Feminina, foi um livro que a gente lançou esse ano, no Dia Internacional da Mulher. Foi o nosso primeiro livro com crônicas e crônicas desse grupo de mulheres, né? Nosso primeiro livro. E esse aqui é o dos 30 anos da Associação dos Escritores do Amazonas. É o livro comemorativo. Olha, Antologia de Prosa e Verso, 30 anos da Associação dos Escritores do Amazonas. Organizadores: Kátia Colares Ribeiro, Núbia Litaif, Maurice Schauborn, Raimunda Gil Schaken e Raimundo Colares Ribeiro. Só nome para desafiar, né? Nossa, esse livro é bem completo, né? O inspirador e fundador é o Gaetano Antonácio, que é uma pessoa conhecidíssima por todos nós, uma pessoa que escreve muito bem, e ela hoje preside essa associação. Como entrar em contato com a Associação dos Escritores? Nós temos o Instagram, asean.escritores. Nós temos o Facebook também. @ASEAN com 2 S's e M de mamãe no final. ASEAN. Escritores. Escritores. O Facebook também é ASEAN Escritores também. A gente sempre posta tudo que está acontecendo aqui dentro das nossas atividades. Telefone, WhatsApp. O telefone para entrar em contato comigo. Nós também temos o e-mail também, se você quiser fazer parte da ASEAN ou se inscrever, você pode entrar em contato comigo ou pelo Instagram
da ASEAN, ou pelo meu Instagram, que é @francinalira. E tem o telefone também, que é o WhatsApp, 92 99233 8185. Repetindo, 992338185. E se você quiser também entrar em contato por e-mail também, asean.escritores@gmail.com. Bom, é importante esses contatos para quem é escritor, né? Para quem quer fazer parte dessa associação, para quem quer editar seu livro, mas também para você que quer doar, né? Para esses projetos, principalmente o projeto de Benjamin Constant, a gente tem uma lista imensa de material que eles não têm acesso no momento lá em Benjamin. Eu vou ler uma parte dessa lista que, se você estiver em casa, que você possa doar, você pode entrar em contato com a professora Francina Lira, porque ela manda para Benjamin Constant, né? A professora Francina Lira, ela tem como mandar para a professora Mirtes, lá em Benjamin Constant, as doações de vocês. Sejam os livros de literatura infantil ou infanto-juvenil que seus filhos já leram, que vocês já podem dispor deles, né? Tapetes emborrachados, quando as crianças já cresceram um pouquinho, giz de cera, papel A4, pincel atômico, lápis preto. Não tenho nada em casa, livros nem tapetes dos meus filhos, mas gostaria de comprar. Então, presta atenção no material que você pode comprar. Lápis de cor, giz de cera, papel A4, pincéis atômicos, lápis preto, borracha, apontador, cola, tinta guache, pintura a dedo, pincel para pintura, tesouras, barbantes, grampeador, grampo, papel madeira, cartolina, EVA, TNT, fantasias de personagens, fantoches, microfones, estantes, mesas, cadeiras, aquelas cadeirinhas de criança, mesinha de criança. Seu filho já cresceu, você tem um jogo de cadeirinha. Mas vai ser diferente. Não importa. O importante é que essas crianças tenham assento, porque o local de reunião é numa praça, né? E aí é só TNT no chão, se puderem sentar, né? Se você puder doar também caixas de água, com copinhos de água mineral, lanchinhos, biscoitinho recheado, enfim, aqueles lanches não perecíveis. Tudo isso é muito bem-vindo, né, para que se mande, para que se sustente esse projeto. Posso comprar esses materiais? Você pode comprar e doar. Não posso comprar, tenho material em casa. Pode doar o material que você tem em casa. Então, vamos lá. Se você tem em casa, dos seus filhos, dos seus netos, que está sem uso, brinquedos educativos, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, tapetes emborrachados, livros infanto-juvenis, ou qualquer outra coisa que possa compor uma biblioteca, um mapa infantil, né? Uma série de outras coisas, você pode entrar em contato com a professora Francina através do e-mail, das redes sociais e do telefone que ela já deu e vai repetir para vocês. Eu não tenho nada, mas eu quero ajudar. Se você não tem nada, mas quer ajudar, para você que mora na capital, é fácil chegar numa papelaria, é fácil chegar num atacadão e comprar alguns desses materiais aqui. Quero doar só giz de cera, doa só giz de cera. Quero doar só resma de papel, pode doar resma de papel. Se você tem condição de comprar tesouras, comprar barbantes, quem mora na capital ou em cidades maiores,
é mais fácil ter acesso, mas em Benjamin as papelarias não são tão acessíveis assim, não é, professora? Tanto papelaria como outros produtos também. Lá chegam com um valor muito mais alto, né? Então, é importante que a gente receba essas doações, até porque esse projeto está sendo realizado na praça, lá em Benjamin Constant, mas eles vão também para as comunidades de barco depois. Então, a logística vai ser outra, né? A gente precisa dessa ajuda para que mais crianças possam ter acesso a esses livros, a esse momento, não só de leitura, mas de entretenimento, de diversão, de brincadeiras. Esse projeto, Pequenos Leitores, Grandes Sonhos, ele está em 2 fases. A primeira fase de implantação, ele está fixo na praça, mas ele é um projeto que na segunda fase, ele vai ser itinerante, ele vai de barco, né, através de voadeira para as pequenas comunidades, né, levar a literatura, o conhecimento, o gosto à leitura, né, para essas crianças nessas comunidades isoladas. Você contou que você não morava na cidade, você morava numa comunidade dessas, né? Você estava falando, eu estava realmente pensando nisso, de como seria bom, né, você chegar um barco cheio de gente, né, com brincadeiras, levando livros. Aqui, isso acontece muito por aqui, quando as pessoas daqui mesmo de Manaus saem com projetos para o interior, por algumas comunidades daqui. Mas lá, para Benjamin, não. Mas eu tive sorte. Por que eu tive sorte? Porque eu tinha uma mãe criativa. Eu tinha uma mãe que era professora. Uma mãe preocupada em proporcionar para a gente a diversão com o que a gente tinha. Então, eu brincava com sementes, ela fazia a gente fazer trabalhos manuais com sementes, com barro, a gente ia pescar com escamas, ela me colocava em datas comemorativas, botava a gente fazer jogral, apresentação, e aí chegou uma fase da minha vida, e aqui eu disse, agora a senhora vai me pagar, agora a senhora vai comigo. E assim, aí eu já levei ela para o interior, para Anamã, ela declamou comigo, ela já declamou também em eventos da Formas e Poemas, nós fomos no Caldeira também. A gente está sem tempo para continuar essa história. Poxa vida. A gente vai continuar essa história já. No próximo programa, a gente continua um pouco mais com a professora Francina Lira.